A música que acabamos de cantar falava de corações corajosos e agradeço a todos que tiveram corações corajosos para vir da parte da tarde. Mas, pela graça de Deus, estamos aqui e quero continuar a falar-vos deste tema, que é um tema mais global, que uma das ramificações é, de facto, o tema do aborto, que não ficou esgotado. Admito que há situações complicadas, mas muitas das situações seriam facilmente, não direi facilmente, mas seriam evitadas se as pessoas seguissem o que a Palavra de Deus ensina, não é? E por isso o meu desejo, acima de tudo, é que nós que somos do Senhor, que temos o temor de Deus, que tememos a Deus, possamos pôr em prática o que a Palavra de Deus ensina. Eu vou começar por algumas passagens bíblicas que falam de Deus oferecer a vida. Há esta passagem muito famosa de Deuteronômio 30. Vamos lê-la. Okay. Em que ele diz: propõe a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E não está a dar? Ok. Veja que hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Então vamos avançar aqui para a parte final. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Eu costumo dizer que isto é como uma pergunta de escolha múltipla, em que só há duas opções, em que o professor ainda diz qual é a resposta certa. E mesmo assim, alguns que falham. O ensino em Portugal está tão degradado que chegamos quase a este ponto em termos de avaliação. Mas ainda assim, a má vontade é tanta que há quem falhe. E Deus deixa claramente: vida, morte, bênção, maldição, o bem, o mal. E o que é que as pessoas, muitos escolhem? Não querem nada com Deus, dizem como diz o salmista, diz honesto no seu coração: não, Deus, eu não quero nada contigo. Ai, não queres Deus? Não queres a vida que Deus dá? O que vais ter a alternativa é aquilo que nós vimos hoje de manhã e é o que vamos ver agora da parte da tarde. E o Senhor tem este lamento, a dada altura, o Senhor Jesus Cristo tem este lamento para com os seus contemporâneos: e não quereis vir a mim para teres vida. O Senhor diz isto a milhares de milhões de pessoas. Tu vives a tua vida como se não existisse. Até aqueles que dizem que examinam as Escrituras, eu não estava a dizer isto para ateus, não estava a dizer isto para pessoas pagãs, estava a dizer isto para os que dizem que creem na Palavra de Deus. Examinar as Escrituras, porque vais cuidar de ter nelas a vida eterna, e são elas que limites te ficam, e não quereis vir a mim para teres vida. São estas as palavras que o Senhor diz a milhares de milhões de pessoas. Milhares de milhões de pessoas que escolhem a morte. E nós vamos ver isso particularmente hoje. As pessoas que escolhem a morte, escolhem morrer, ou decidiram partir mais cedo, como ouvimos há uns dias, é porque não quiseram ir a Ele para ter vida. Eu não vou dizer que o sofrimento é uma coisa fácil de lidar, não. Mas quem vai a Ele encontra nele a força para superar as adversidades. Porque Ele promete isso. Não estou só a dizer isto da boca para fora, porque Ele promete exatamente isso. Reparem aqui na alternativa. Ele diz: o ladrão, o diabo, não veio senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Reparem aqui no contraste entre vida e morte, entre roubar e destruir e a abundância que Deus promete. Também temos aqui outra passagem que fala-nos do contraste entre a vida e a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Vida ou morte, é esta a escolha. Não há meio termo. Aquele que quer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não quer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou é vida ou é ira. Ou é vida ou é morte. Esta é a decisão mais importante.
mais importante do que o casamento, mais importante do que o emprego, mais importante do que um curso superior, mais importante de por onde é que eu vou viver, é esta a escolha mais importante: vida ou morte. E não dá para ficar neutro, não dá para dizer, não sou contra Deus, nem por Deus. O Senhor diz, aquele que não é por mim é contra mim. É verdade que também diz, aquele que não é contra mim é por mim. Portanto, mas isso não é contradizer. Quer dizer que só há dois grupos. Quem não está aqui, não está ali. Não, quem está aqui, não está ali. E não há alternativa. Ou é por Deus, ou contra Deus. Não há hipótese. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Não há decisão mais importante do que esta. E quem não tomou esta decisão não deve adiar, porque se não escolhe a vida, vai ter a morte. Esta passagem é muito interessante. Esta passagem foi lida, ou pelo menos mencionada, no meu casamento. E não foi antes de comer. O Marcos e o Tiago sabem porquê. O nosso irmão Amadeu, que prega no meu casamento, ele disse a dada altura isto, mas é verdade. Porque naquela altura estavam todos contentes. Mesmo a Cláudia, na altura, ainda estava, e acho que ainda continua. Estavam felizes pelo nosso casamento. E é mais importante, nós aprendemos muito mais onde há luto do que onde há banquete. Porque onde há banquete corre tudo bem, parece tudo uma maravilha, e não se aprende tanto como onde há luto. Porque está ali o fim de todos os homens. E os vivos aplicam ao seu coração. Porque ali vemos, olha, também vai chegar a minha hora. Pelo menos aí, nesse momento, as pessoas percebem que chegou a hora desta pessoa e também poderá chegar a minha. E por isso é que nós, muitas vezes, nos funerais cantamos com música: meu amigo, hoje tens tua escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Porque naquele momento as pessoas, à partida, estão mais receptivas, mais sensíveis. E muito importante nós percebermos a inevitabilidade da morte. Camões, esta frase é atribuída a ele: nunca vi coisa mais para lembrar e menos lembrada do que a morte. E esta aqui não é totalmente correta, mas é quase: neste mundo nada é certo, exceto a morte dos impostos. Não é por causa da parte dos impostos, que alguns conseguem fugir, não é? É parte da morte que aqueles que são do Senhor têm a esperança de não passar pela morte, não é? Então vemos muitas pessoas a rejeitar esta oferta, a maior oferta que alguma vez receberam. Parece quase aquelas ofertas que fazem para telefonar lá para casa ou para o telemóvel, dizer: temos aqui um prémio, não sei o quê, e nós já estamos desconfiados e não pomos os pés lá porque sabemos que é para nos enganarem. Mas infelizmente o ser humano faz a mesma coisa com esta oferta, a maior oferta feita a cada ser humano, da vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. E quando rejeita uma coisa, vai abraçar outra coisa. Há uma música do Johnny Cash que diz: todos nós temos de servir a alguém. E aqueles que não querem servir a Deus, é vê-los a correr, a abraçar todo tipo de ideologia, coisas sem qualquer sentido. Porquê? Porque não querem nada com Deus. E então o homem o que é que faz? Abraça, rejeita a vida e vai abraçar a morte. Por incrível que pareça. Não só a morte espiritual, que é consequência de rejeitar a Deus, mas a própria morte física. Nós vivemos neste momento num mundo no qual impera uma cultura de morte. E nós vimos hoje de manhã um exemplo claro disso. A morte é tolerada, romanceada, ou seja, é aligeirada, é tratada até com alguma leviandade. É glorificada, promovida e celebrada. Atenção, nós celebramos uma morte. Não o fizeram hoje, mas costumam celebrar uma morte todos os domingos. Mas celebramos essa morte porquê? Porque ficamos contentes por o Senhor Jesus Cristo ter morrido? Ficamos contentes, alegres, por aquilo que a sua morte e a sua ressurreição operaram em nosso favor. Mas o mundo celebra, glorifica a morte de outra forma. Eu quero falar-vos então da cultura de morte.
Antes de falar da eutanásia, vou falar-vos rapidamente da cultura de morte. Vou falar primeiro da cultura, não necessariamente da morte, mas do impedir a vida. E vão ver isso. Alterações climáticas, já vos falei, muitas pessoas, por causa disto, dizem: eu não vou constituir família, é pior para o ambiente. E há pessoas que até são elogiadas pela sociedade, porque, olha, foi o príncipe Harry e a Meghan Markle que decidiram: nós vamos ter só 2 filhos. Por causa das alterações climáticas, para não fazer mal ao meio ambiente, vamos ter só 2 filhos, não vamos ter mais. E são tidos como: olha, estes é que são conscienciosos. Muito perigoso isto, e mesmo nós, crentes, podemos ser vítimas disto. A carreira e o estatuto socioeconómico podem ser, para alguns, mais importantes do que a própria constituição de família. É a quantidade de pessoas que adiam o casar, adiam a maternidade para uma altura em que, por vezes, já não conseguem ter filhos, porque já é tarde, como eu vos disse hoje de manhã, e não estou a censurar ninguém por isso, mas tomam a pílula durante 20 e tal anos e depois lembram-se aos 40 anos que querem ter um filho. E por vezes não conseguem. E porquê? Porque quiseram a carreira, quiseram viajar, quiseram gozar a vida e depois não têm família. Vemos também que o isolamento e a solidão têm causado... Eu estou aqui... Pois, já me apercebi aqui de uma coisa. Vou passar aqui à frente. Vou passar... É outra... Eu fiz aqui uma confusão. Não se importa. Eu acrescentei aqui um slide e peço desculpa. Também faz parte da cultura de morte o controle da população. Vocês viram na China, não é? One Child Policy, não é? A política de uma criança apenas. E agora tem tido muitos problemas. Há movimentos antinatalistas. Aqui esta fotografia do lado esquerdo isto acho que era em Sintra. Celebrate low birth rates, the Great Decrease. Celebrando as baixas taxas de natalidade. Não dá para ver ali, mas está ali em baixo uma família numerosa a fazer um gesto tipicamente português. É isto aqui, porque de facto não se identificam minimamente com aquilo. Eu cortei essa parte, mas está. E aqui é um movimento que é do extinção humana voluntária. E há até a Igreja da Eutanásia. Pessoas que não é obrigatório, mas é incentivado a extinção. E reparem que ali ao lado do ser humano aqui desaparece. E está ali um dinossauro, que já foi extinto, e aqui do lado direito o que é, sabem? O Dodô, exatamente. O Dodô também foi extinto por ação do homem. Não é? Aqui a ideia é: o homem é um vírus. Como eu já vos falei, na altura das alterações climáticas, falei-vos disso. As alterações climáticas, como falei, a carreira, o estatuto socioeconómico. Desculpem lá, houve aqui um slide que eu desdobrei em mais coisas e esqueci de apagar aquele slide anterior. Peço desculpa, mas está aqui o essencial. Mom shaming. O que é isto? Pessoas que são envergonhadas por terem filhos. No American Idol, que é o Ídolos, igual ao Ídolos, mas americano, um programa de talentos, esta rapariga, com 25 anos, foi ao programa e ela era daquelas mulheres que ficam em casa e com 25 anos tem 3 filhos. E a Katy Perry, que é uma cantora famosa, a tal que pôs o estatuto socioeconómico e a carreira acima de ter filhos, teve agora um filho quase aos 40 anos, a envergonhá-la publicamente por ela ter muitos filhos, com aquela idade. O mundo tem vendido às mulheres a mentira de que elas só podem ser bem-sucedidas se tiverem uma carreira igualzinha à dos homens. E o ter filhos, se der para ter, tudo bem, mas não é assim tão importante. Não há nada que realize uma mulher. Eu não estou a dizer, há quem não consiga, há quem por outras razões não possa, mas não há nada que realize uma mulher da forma que realiza o ter a maternidade.
Mas isto acontece. Pessoas que são tidas até por irresponsáveis por causa disso. Mas o que é que diz a Bíblia? Frutificai e multiplicai-vos. Também faz parte da cultura de morte o isolamento e a solidão, a falta de interação, e nós vimos isso durante a pandemia, como as pessoas se isolaram. Depois vemos muitas pessoas idosas que não têm família, ou que a família não visita, muito abandono nos hospitais e em lares. Vemos isso também, é uma cultura de morte. Redes sociais tóxicas. O Instagram é tóxico, o próprio grupo Meta, do qual faz parte o Facebook e o Instagram, sabem que é tóxico. Estudos internos, é tóxico para as raparigas adolescentes. E, no entanto, promovem essa rede social que faz um mal terrível. E vocês veem, os distúrbios alimentares são alimentados, passa o pleonasmo, pelas redes sociais. E viram, provavelmente, vale muito a pena ver este vídeo. Na televisão passou partes deste vídeo. Por uma questão de tempo não vamos ver. Eu queria mostrar, mas não vamos ter tempo. De uma jovem que aos 12 anos recebe um telemóvel, começa a ir às redes sociais, TikTok, Instagram, mulheres a falar de ser magrinha e disto e daquilo, inclusive a sexualização precoce das crianças, porque vê-se a rapariga, quando é nova, parece uma miúda, começa a ir para as redes sociais, já não parece a mesma, já toda arranjadinha, produzida, é tóxico. Depois começam a comparar-se com os outros e começam a achar-se gordas, começam a achar isto, começam a achar aquilo, e por causa dos ideais de beleza e de vida inatingíveis, e eu digo muitas vezes, digo ao Lucas e digo aos meus alunos, quando têm essa oportunidade, os influencers das redes sociais, primeiro, não vos conhecem, vocês não conhecem a vida deles e não têm o vosso bem-estar no topo das suas prioridades. Vocês são apenas uma forma deles ganharem fama e dinheiro. Quem é que deve influenciar as vossas vidas? Quem vos conhece, aqueles que vocês conhecem e aqueles que têm o vosso bem-estar no topo das vossas prioridades. Mas quando as crianças se enfiam nas redes sociais, não estou a dizer que não podem ter redes sociais, mas é muito, muito perigoso. É tóxico. Literalmente tóxico. Vejam este vídeo, depois fica aqui disponível, está legendado em português, vale mesmo muito a pena. E foi preciso coragem, no presente tempo, fazer isto. Este vídeo é da marca Dove. Também tem alguns vídeos, algumas campanhas sobre as pessoas aceitarem-se tal como são, não estarem com aquela preocupação exagerada na magreza, no ideal de beleza da magreza. Mas então temos também nas redes sociais o cyberbullying, não é? Que também pode, por vezes, conduzir à morte, porque isto conduz à morte, os distúrbios alimentares conduzem à morte. Tudo isto pode conduzir à morte. O cyberbullying conduz muitas vezes à morte. Temos as questões de segurança e privacidade que as crianças às vezes não têm noção e expõem as suas vidas de uma maneira que não convém, envolvem-se com pessoas que não devem, muitas vezes com 12, 13, 14 anos, postam fotografias que não deviam, que depois chamam a atenção de pedófilos e tudo mais. É muito complicado. E depois há casos dramáticos de violações e tudo mais à conta disso. Comportamentos de risco. Há desafios no TikTok completamente estúpidos, absurdos. Crianças que já morreram por causa disto. Volta e meia ouve-se, criança morreu por causa de um desafio do TikTok. E lembram-se da Baleia Azul, que foi um desafio que matou muita gente. Isto, redes sociais, cultura de morte. Movimento para a obesidade. Há 3 anos na revista Cosmopolitan saíram capas com modelos obesas. E ali, atenção, ali não está escrito isto é bonito. Está o quê? Isto é saudável. Ou seja, isto é saudável. Não é. Eu digo por experiência própria, ser obeso não é saudável. Eu tenho problemas de saúde associados ao facto de ser obeso. Não vou aqui dizer todos, mas há alguns que são hipertensão, colesterol e outros. Ok? Portanto, não é saudável.
No TLC tinha este programa sobre uma mulher obesa, mesmo muito obesa. Eu sou obeso, mas ela é muito mais. E sobre a vida dela, gorda e consegue viver bem. Eu não estou... E atenção, isto não quero fazer aquilo que se chama fat shaming, dizer, tu és gordo, não vales nada. Nada disso. Mas não podemos passar ao extremo oposto de dizer, isto é saudável. E aqui uma mulher que fez uma petição online para pedir para os lugares nos aviões serem mais largos porque ela não cabia. E há coisas ridículas como isto. Há um conceito que é o saúde em todos os tamanhos. Ou seja, não precisas de ter um determinado tipo de corpo para ser saudável. Pode ser gordo, obeso. Felizmente, assim, às vezes há pessoas que dizem, tu não parece que és assim, pensas isso tudo, não parece. Mas essas pessoas falam comigo casualmente. Agora, o que é que me diz quem me ama? Diz, estás gordo, não comas tanto. É a minha mulher. Diz-me isso e faz ela muito bem. Porque é o que eu preciso de ouvir. A última coisa que uma pessoa obesa precisa de ouvir é que está bem. Mas vocês acho que não percebem o que eu quero dizer. Nas redes sociais há um conceito que é o mukbang, pessoas que comem imenso, filmam-se e têm muitos seguidores, e este aqui está mortinho por ter likes, porque de facto está a morrer. Há imagens dele antes de começar a fazer isto e agora, e ele está irreconhecível, porque come todo tipo de porcarias e em grandes quantidades para ter seguidores nas redes sociais. A obesidade não é saúde, pode levar à morte. A homossexualidade também não gera vida. Também é uma cultura de morte. E nós vemos que na nossa sociedade o casamento e filhos deixaram de estar interligados. Há filhos sem casamento e há casamento sem filhos. Também faz parte de não gerar vida. Mesmo a transexualidade conduz à esterilização. E isto é também um negócio altamente lucrativo. É um negócio altamente lucrativo. Porque quem se mete nisto, quem se enfia no buraco da transexualidade, por muita compaixão que essas pessoas nos merecem a nossa compaixão, porque estão confusas, mas eu não lhes vou dizer, olha, fazes bem, porque isto é um buraco de onde nunca mais se sai. Sabem para onde é que muitos vão sair deste buraco? Pelo que vamos ver a seguir. Muitas das pessoas que estão agora a enfiar-se no buraco da transexualidade, porque é um abismo, operações, são doentes para toda a vida. E o que é que os vai safar depois? O que é que acham que é? A eutanásia. Vamos ver daqui a alguns tempos pessoas que vão chegar à conclusão: o que é que eu fiz com o meu corpo? O que é que eu fiz da minha vida? E a solução que vai ter, o Estado vai dizer: olha, está aqui a solução. Tem havido um enorme crescimento entre crianças. Ainda há dias alguém me dizia que na escola dela, uma escola britânica, dizia-me que tem havido um crescimento muito grande, de um momento para o outro, de adolescentes a identificar-se com o género não binário, não sendo nem rapariga nem rapaz. Pobre mundo em que a castração de um pedófilo é proibida, mas a castração de uma criança é possível. Não se pode castrar um pedófilo. É direitos humanos e tal, mas a castração de uma criança, isso só se pode. Bem mais cedo do que nós pudéssemos pensar, porque não é questões de adultos. Nós vemos já aqui em Portugal, não estamos tão em avançado estado de decomposição como noutros países, mas estamos num estado muito avançado. Já se pode autodeterminação de género aos 16 anos, e eu volto a dizer, não estou a querer ser insensível em relação ao sofrimento que essas pessoas passam. E digo isto ao Lucas e digo também quando eu tenho a oportunidade de dizer aos meus alunos. A última coisa que nós devemos fazer com uma pessoa que sente que a solução para o seu problema é cortar partes saudáveis do seu corpo, a última coisa que nós devemos fazer a essa pessoa é gozar com ela ou maltratá-la. Mas também não é dizer, olha, força, vai. Sobre a eutanásia, que é isso que nos traz cá. É uma morte boa. Uma morte boa, é esse o conceito. E em Portugal, a decisão da própria pessoa, para já. A grande questão começa assim, não é? E depois vai-se mudando uma coisa aqui, muda-se outra, e vemos como é que está em outros países. Eu não tenho uma máquina do tempo para saber o que é que vai acontecer a seguir. De certa forma tenho, é só ir ao Canadá e ver o que é que está acontecendo no Canadá. E ver o que é que a palavra de Deus diz sobre o coração do homem, e de umas coisas tiramos as outras. É assim que eu faço muitas vezes
assim chamadas profecias de Daniel. Então, decisão da própria pessoa deve estar em situação de sofrimento de grande intensidade, com lesão definitiva de gravidade extrema ou doença grave e incurável. A grande questão é como é que se define estas coisas. E depois tem um plano inclinado. E claro que alguns alegam a liberdade individual, a pessoa deve ter liberdade para decidir o que fazer. Tem a questão do sofrimento, volto a dizer, não vou ser insensível ao sofrimento pelo qual as pessoas passam. E depois há os recursos médicos e económicos, pessoas que estão ligadas a máquinas anos e anos. Ainda agora estava a mexer no telemóvel e apercebi-me de uma notícia de ontem. Um rapaz de 28 anos estava ligado à máquina, depois de ter sido violentamente agredido. Os pais já estavam para desligar a máquina e ele acordou do coma. Estas coisas acontecem. Às vezes acontece pessoas que saem do coma assim de um momento para o outro e são milagres ou coisas com as quais nós não estaríamos a contar. Como é que nós vemos a eutanásia na sociedade e o suicídio retratado de uma forma quase romântica? Até uma história de suicídio romântica, qual é? Romeu e Julieta, exatamente. Que é uma história de amor. Não é bem eutanásia, é um suicidou-se porque pensava que eu tinha morrido, depois o outro viu que eu tinha morrido e matou-se. Uma história trágica. Mas é romanceado, não é? E há várias. Isto é só uma história, mas há muitas. Vão para a Suíça, um casal eutanasiado ao mesmo tempo, para não terem de viver um sem o outro. E é bonito, não é? Olha, uma história de amor, viveram 65 anos juntos e agora têm 90 anos e estão doentes ou antes que fiquem doentes, não querem ficar a dar trabalho a ninguém e então põem-se a ter uma vida. E há até esta associação na Suíça, há turismo, literalmente turismo para aquilo que é dignitas, que é viver com dignidade, morrer com dignidade. E temos então o Romeu e Julieta, e eu sei que é muito cedo para falar disto, mas já vos mencionei que este ator que nós apreciávamos muito o seu trabalho, a maneira como se retrata a decisão dele, preferiu partir mais cedo. E eu percebo que não se fala de suicídio nas notícias, que é para não haver efeito de contágio. Mas a forma como se fala das coisas é desvalorizar a gravidade do ato. Que é o que nós vemos. E vemos também no cinema. Este filme já tem uns 20 anos, Mar Adentro, que é de um homem que ficou tetraplégico e da luta dele para conseguir morrer. E isto foi baseado num caso verídico em Espanha. E também o $1 Million Baby, em que ela era pugilista e depois fica doente e penso que é um amigo dela que já não sei ao certo como é que é, mas também envolve o suicídio assistido. E são de facto relatos dramáticos, situações limite, para pessoas que não encontram razão para viver mais e não querem sofrer mais. E nós somos levados, como diz o salmista, por pouco os meus pés se desviaram. E nós, quando nos pomos a ver este tipo de filmes, de relatos, nós não temos um coração de pedra, não é? E com uma história bem contada, com uma musiquinha de fundo mesmo ajustada, se não estivermos bem arraigados na palavra de Deus, deixamos-nos ir. E podemos... realmente é complicado. Há aqui um grande problema com isto da eutanásia, é o plano inclinado. Lembram-se há uns anos, a discussão era sobre o testamento vital, sobre que cuidados é que as pessoas aceitavam ter quando ficassem doentes, ou seja, definir previamente o que é que eu quero e o que é que eu não quero ser tratado. A discussão há 15 anos era esta. Agora onde é que já vamos? Onde é que se vai parar? Eu já vos falei disto, a máquina do tempo. Ver o que é que se passa noutros países, percebemos como é que é o coração do homem, o que é que a Bíblia diz. Não são propriamente profecias, mas é só ver o que é que está a acontecer. E isto não vai ficar por aqui, não vai ficar só a pessoa está a sofrer muito, a pessoa tem uma doença incurável, a morte está à vista. Isto quando foi legalizado no Canadá, dizia mesmo, foi em 2016, cuja morte está à vista. E agora faz eutanásia por casos muito menos complicados. Este é um caso dramático. Esta jovem tinha 17 anos e houve um ataque terrorista
ela é belga, houve um atentado terrorista, já não me lembro onde, num aeroporto. E ela vivia com stress pós-traumático. 23 anos, não tinha problemas de saúde física. Quis morrer e foi eutanasiada. 23 anos. Não estamos a falar de um velhinho preso a uma cama como aquele do filme, não é? Vem com aquele do filme, olha, ele quer morrer, ele não está ali a fazer nada, está numa cama toda a vida. Mas nós conhecemos casos, pela graça de Deus, e alguns conhecerão, do nosso irmão Simões, agora não me lembro do primeiro nome dele, sei que o filho é o Carlos Simões, da Quinta de Conde, que esteve muitos anos numa cama e escreveu poemas. Já ouviram aquele cântico de David Gomes, da cana trilhada? Foi esse irmão, numa situação parecida com aquela. E lá está, o ter Deus na sua vida faz toda a diferença. Não naquilo que nos acontece, mas na forma como encaramos. Mas isto para vos dizer que começam com aqueles casos dramáticos de pessoas que realmente nós dizemos, mas realmente o que é que eu posso dizer àquela pessoa para... que não, como é que eu lhe posso dizer não, tu ficas aí a sofrer porque Deus diz que sim, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz que não tens direito a tirar a tua própria vida. Mas depois chega-se a estes casos e outros que vamos ver, e sabe uma coisa, houve um atentado terrorista, quem é que morreu? Foi a vítima. Nós somos uma sociedade tão evoluída que não permitimos a pena de morte para o terrorista. Mas a vítima, anos depois, isto foi para aí 6 anos depois, essa já se pode tirar a vida. Porquê? Porque somos um país civilizado. Uma veterana de guerra paraplégica e foi atleta paralímpica nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. O que é que ela pediu? Pediu ajuda para ter um elevador para uma cadeira de rodas. No Canadá. O que é que lhe foi oferecido? Isto. MAID, que é um nome bonito, MAID, que até significa serva. Medical Assistance in Dying. Assistência médica na morte. É isto que o Estado... Ou seja, não temos capacidade financeira. Era o Instituto dos Veteranos. Ou seja, eles têm, principalmente quem tem muitos... Eu não sei como é que se chama aqui em Portugal, uma associação de veteranos de guerra, que, para quem ficou... aleijado na guerra, teve algum tipo de problema, há associações de veteranos de guerra. E lá no Canadá e nos Estados Unidos, países que participaram ativamente em várias guerras, existe isso. Então ele pediu a esse gabinete ajuda, e a ajuda que dão. Não há dinheiro para o elevador, mas podemos ajudar nisto. Terá sido esta a resposta que lhe deram. E sabem, muitos acabam empurrados para a eutanásia porque não tem outra opção. Esta mulher quer viver, tem força para viver, mas provavelmente não tem família que a possa ajudar, não tem um amparo, pede ao Estado e o Estado diz, olha, dava um jeitão, deixavas de dar despesa e podemos ser empurrados para aí. Não falta muito. Eu costumo dizer... Há de chegar o tempo em que os meus filhos, por isso eu quero que o Lucas ouça isto, em que vão ver-se confrontados em deixar-me viver e gastar dinheiro com isso e tempo. Não estou a dizer necessariamente pôr-me em casa dele, cuidar de mim, como muitos de vocês fizeram e fazem, e graças a Deus por isso. E é uma lição que estão a dar aos vossos filhos, vocês que estão a fazê-lo neste momento ou já fizeram, estão a mostrar, olha, estás a ver como é que o pai e a mãe fizeram? Não quero que deixes de viver a tua vida, mas quando eu for velhinho, lembra-te. Isto também entronca, sabem o que é? Naquilo que eu vos falei há bocadinho daquela humorista que fez aquela piada que não tinha piada nenhuma. Não te quis ter... Podia ter sido mãe 3 vezes. Quando chegar à sua velhice, o que é que ela vai ter para lhe dar amparo? Aquelas pessoas que iam aos espetáculos de stand-up comedy e vão lá ampará-la? É uma saída fácil para um problema muito profundo. E o mundo oferece saídas fáceis para problemas profundos. Não quer estar casado? Há solução. Não queres
Não queres casar porque fica caro? Há solução, junta-te ou vai casando, como se costuma dizer. Não te sentes bem no corpo que estás? Olha, aí podes tomar hormonas, há cirurgias, há tudo. Não queres viver? Há solução para isso. Em vez de se procurar perceber, não queres estar grávida? Há a solução. Em vez de tentar compreender e ajudar a resolver o problema de fundo, dá-se a solução fácil. E isto retira a vergonha social do suicídio. Porque em tempos o suicídio era uma coisa altamente condenável. Até havia, em tempos, nem sequer se fazia funerais a pessoas que se suicidavam, não era? Jennifer Hatch, uma mulher com 30 e tal anos, tem uma história dramática que eu quero mostrar-vos neste vídeo que o Jonatas vai pôr, se fizer favor. Eu até se calhar desse para baixar um bocadinho a luz para vocês verem bem, por causa das legendas. Eu nem vou comentar, vejam e tirem as vossas conclusões. Não tropeça. Está ótimo. Espera, põe para trás outra vez. Põe o som, exatamente. São 3 minutos, um anúncio publicitário de uma loja de roupa. Hospital is not what's natural, that's not what's soft. In these kind of moments, you need softness. It can take time to figure out what living is actually like. I spend my life filling my heart with beauty, with nature, with connection. So I choose to fill my final moments with the same. Last breaths are sacred. When I imagine my final days, I see music. I see the ocean. I see cheesecake. Even now, as I seek help to end my life, with all the pain, and in these final moments, there is still so much beauty. You just have to be brave enough to see it. And seeing the rhythms of what's gonna keep going after I'm gone. Bring a lot of comfort. Uma marca de roupa que, antes de mais, a minha reação é: o que é que o Senhor Jesus Cristo dizia? E não quereis vir a mim para teres vida. Esta mulher tinha uma doença muito complicada, não vou negar isso.
E estava a ser acompanhada, estava a ser tratada. Só que o médico que a acompanhava... Não está a sério. O médico que a acompanhava mudou de residência e não podia continuar a ajudá-la. E ela, pelo que percebi da história dela, isto é muito romanceado. Eu fico estupefacto perante este vídeo. A forma como romanceada da eutanásia neste vídeo. Então ela viu-se numa situação em que não conseguia lidar com o sofrimento que tinha, encontrou esta solução. E esta loja, que depois recebeu imensas reclamações e boicotes e tudo mais, porque isto não tem jeito nenhum, à vista de muitas pessoas, isto é quase uma promoção de eutanásia por uma loja, uma cadeia de roupa. Imaginem a Zara ou coisa assim aqui em Portugal, fazer alguma coisa do género. E ela viu-se empurrada para isto. Viu que não encontrou outra solução, não encontrou outra saída. Por isso é que eu digo, não foi ao Senhor para ter vida. E isto vai caminhar, como eu já vos disse, um fardo socioeconómico. Vai ser difícil em particular para filhos com pais idosos. E nós conhecemos aquele ditado, uma mãe consegue cuidar de 7 filhos e 7 filhos não conseguem cuidar de uma mãe. Não é? Quem é que não sente isso? Não é? Quem tem... a mãe conseguiu. E porquê? Porque na geração dela, a vida da mãe era para os filhos. E agora a vida das mães é para a carreira, é para tudo menos para a família, em geral. Não é? E nós também ouvimos muitos dizer isto: eu não quero ficar a dar trabalho aos meus filhos. E eu também não quero. Mas também espero que não me encostem, não me tratem como um estorvo e me encorajem ou me encurralem para uma decisão que eu não quero tomar. Há um ditado que não sei se conhecem: nem o pai morre nem a gente almoça. Porque às vezes, de facto, há um velhinho que está a empatar a nossa vida. Não conseguimos seguir com a nossa vida porque há ali um idoso que está a complicar a nossa vida. E não podemos fazer planos de futuro, porque não sabemos se ele vai morrer agora já ou se vai viver mais algum tempo. E como eu vos disse, os filhos podem vir a deparar-se com situações dramáticas sobre o que fazer com os teus pais. E isto é quem tem filhos. E quem não tem filhos. Vamos ver daqui a pouco sobre isso. O que é que diz a Bíblia? Já vimos isto: não matarás. Isso inclui a própria morte. E diz: não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte daquela mulher que acabámos de ver, nem daquela jovem que acabámos de ver. Ele quer o quê? Que se converta do seu caminho e viva. Deus não tem prazer na morte. E nós temos vários suicidas na Bíblia. Este Abimeleque foi eutanasiado, teve uma situação parecida com a de Saul e pediu ao seu pajem para o matar, porque viu que ia ser derrotado, e então pediu para ser morto e matou. Sansão, não sei se podemos ver exatamente como um suicídio, mas eu não quis omitir este. Saul, ele quis eutanásia, não teve de ser ele a tratar do assunto. Não é? O Aitofel enforcou-se depois de ter sido humilhado. O Zenri, que é um rei pouco conhecido na Bíblia, queimou o palácio e morreu. E Judas foi por remorso. A Bíblia não fala bem dos suicidas, de quem põe termo à sua própria vida. Não creio. Saul, não sabemos, mas não temos nenhum caso de um verdadeiro crente, que não tínhamos dúvidas de que, se fossem crentes, que tenha posto termo à sua própria vida. Mas nós sabemos que a vida, se vivermos mais alguns anos, vai ser difícil. Depois dos 80 anos, o melhor é canseiro e enfado. E quem lá chegou pode dizer bem isso. Se bem que Moisés escreveu isto, e ele depois dos 80 anos foi quanto tempo com a nação de Israel. Portanto, é compreensível que ele diga que o melhor é canseiro e enfado. Mas não é fácil. A vida é feita de sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. E o Senhor diz: a minha graça te basta. Porque Paulo estava com uma doença: a minha graça te basta, de boa vontade depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O conhecermos a Deus faz a diferença. O sofrimento faz parte da vida. E uma coisa muito importante:
Todos nós vamos passar pelo sofrimento. E nós, da forma que enfrentamos o sofrimento, estamos a dar lições tremendas aos nossos familiares e aos nossos irmãos. Por isso, as saídas fáceis são um péssimo exemplo para os outros. É assim que tu lidas com a adversidade? Não te sentes bem nesta situação? Escolhes a saída fácil? Em geral, qual é o valor da vida humana? Nós sabemos que a vida humana vale muito para Deus, porque o homem foi criado à imagem de Deus. Há pena de morte para quem matar. Valemos mais do que as aves dos céus. E nós vemos pessoas muito preocupadas com os animais. Estes casos todos, a tourada, as orcas, o elefante, o leão, o rinoceronte. Há toda uma preocupação com estas causas. Há pessoas que dedicam as suas vidas a isto. Até há alguns, só para o ridículo que se chega, não se pode chamar burro nem vaca a ninguém porque é um insulto para os animais. Há pessoas que defendem isso. E depois, o homem, o que é que vale? Não vale nada. E porquê? Porque mudaram a verdade a Deus e mentira e honrar e servir mais a criatura do que o Criador. Como honram mais a criatura do que o Criador, é natural que não deem ao homem o valor que Deus dá. Eu já vos falei disso quando falei das alterações climáticas. Qual é o ser vivo mais importante do planeta? Alguns dizem que é a abelha, porque sem a abelha não havia polinização e não havia comida, não havia nada. Mas é o homem. Porquê? Porque a redenção da sua alma é caríssima, os seus recursos se esgotariam antes. A alma do homem vale muito. Até que o Senhor diz que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. O homem vale muito mais. E Cristo morreu por nós. O homem vale muito. E Deus idealizou um plano para salvar quem? Não a criação, não qualquer outro ser, mas para redimir o homem. Porquê que este assunto é importante? Eu costumo dizer, porquê falar disto? Certamente já fizeste esta pergunta. Daniel, porquê que para que é falar disto? Porque esta cultura de morte desvaloriza a gravidade do pecado. O aborto, o suicídio, desvaloriza a gravidade do pecado. Desvaloriza o valor da vida humana, reduzindo apenas... O seu valor é apenas o quê? O seu corpo, se é útil e se é desejado. Não é desejado, não é preciso. Não é útil, podemos descartar. Desvaloriza o facto de o homem ser criado à imagem de Deus. Defende a não existência de consequências para o pecado. Desvaloriza até o caráter definitivo da morte. Eu não tive tempo para falar disto, mas muitas vezes, só que um pequeno parênteses, vemos pessoas a falar da morte como algo que não é definitivo. Por exemplo, não sei quem, não está-me a ver lá de cima. Ou seja, como se houvesse aqui uma certa interação entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Não, morreu, eu vou dizer, morreu, acabou, é verdade, em termos de interação com este mundo. Em termos de oportunidade para interagir com este mundo. Esta cultura de morte coloca o homem no lugar de Deus. Porquê? O homem decreta o que é a vida. Decreta como quer viver. Como e quando quer morrer. Quem deve viver e quem deve morrer. Isto é da esfera da decisão de Deus. O que é certo e o que é errado. E também as próprias consequências. O homem quer dizer que não há consequências para o que tu fazes. Podes fazer e não há consequências nenhumas. E com tudo isto, o que acontece? Dificulta o reconhecimento de que o homem precisa da salvação que Deus oferece. Se o homem pode fazer tudo isto que acabámos de ver, precisa de Deus para quê? Precisa da salvação de Deus para quê? Não precisa. Não há pecado. Eu sou Deus. Viram aquela humorista, entre aspas, a dizer, eu sou Deus. Eu senti-me poderosa ao fazer um aborto. Como é que combatemos a cultura da morte? Não é ir para os hospitais reclamar contra o aborto, fazer manifestações. Muito simples. Para não haver aborto. Abstinência sexual fora do casamento. E isto pode parecer óbvio, mas infelizmente já foi mais óbvio do que é agora.
E o mundo rico ridiculariza a melhor opção. Se alguém disser que a melhor opção para os jovens que não casaram é abstinência sexual, vão pensar que nós estamos tolinhos. Eu já vos disse, já tem para aí 10 anos, o Quintino Aires dizer, um psicólogo que aparece na televisão, a dizer que um jovem de 27 anos que era virgem, aos 27 anos, era um problema de saúde pública e precisava de ser tratado. E é isto que temos. Namora quando reunires condições para poderes casar, quando vires que o casamento está à vista, não é? Olha, vou namorar e depois vê se é com esta pessoa, se não é, se é daqui a 10 anos. Quando vês que tens condições, em breve, em pouco tempo, para poderes casar. E se não queres ou não podes ter filhos, não faças por isso. Não queres ter filhos? Não faças. Por algo que pode conduzir a ter filhos. Combate a cultura de morte isto. Se toda a gente fizesse isto, mesmo que não seja crente, a questão do aborto reduzia-se a um valor ínfimo. Agora isto é que é importante. Procura alguém com princípios e convicções bíblicas, que esteja contigo a aconteça o que acontecer. Ainda que aconteça uma gravidez não planeada. Uma gravidez como aquelas que nós falámos hoje de manhã, muito complicadas, que nós nem sabemos bem o que fazer. Mas procura alguém que esteja contigo, que não te abandone. Porque há casos de pessoas que quando veem que nasceu um filho dependente, olha, põe-se a andar, fica aí. E alguém que também esteja contigo, quando fores velhinho, aconteça o que acontecer. E ter filhos. Eu costumo dizer, tenham filhos. Porque ter filhos é uma forma de teres a perspectiva de quando fores mais velho, terás alguém que te ampare. Que não fiques desamparado. Mas claro que nem todos têm filhos. É verdade, não é? Por isso é importante criar laços fortes na família e na igreja. Não é só ter filhos, é cuidar deles, semear, por assim dizer, e criar laços com eles. Porque há pais que não querem saber dos filhos, tratam mal dos filhos e depois mais tarde querem ter o seu amparo e por vezes não o encontram. Mas de quem não tem filhos, por uma outra razão, procura ter uma rede de apoio. E onde? Na igreja. Somos família, não é só para as reuniões, para tudo o resto. Passa valores bíblicos à geração seguinte. Passa estes valores à geração seguinte. Porque mais ninguém vai passar. Na escola não se aprende isto. Na escola não aprendem absolutamente nada disto. Portanto, temos de ser nós. E em casa e na igreja. A igreja, porque não se fala disto praticamente. Vocês, graças a Deus, tiveram esta iniciativa de procurar alguém que falasse sobre este assunto e levantar a discussão. Mas, regra geral, olha, não se fala. Depois surpreendem-se que as pessoas tomem decisões completamente absurdas que não batem certo com o que a palavra de Deus diz. Alimenta a tua alma com a palavra de Deus. Não alimenta a tua alma com o que o presente século mal diz, com o que os humoristas dizem, que são muito engraçados e coisas muito giras, mas se perguntares aos comentadores, aos humoristas, aos que fazem programas engraçados que até gostamos de ver, perguntem a opinião deles sobre isto. Vão ter de certeza a opinião contrária àquilo que eu estou a dizer. É com isso que alimentas a tua alma? Informa-te sobre o assunto, naquilo que diz sobre a Bíblia, o que é que a Bíblia diz sobre o assunto, a biologia, a medicina, a própria sociedade. Está atento ao que o que é que a sociedade vai dizendo, até para estares preparado para o que vem. E passa aos outros a mensagem, ambas as mensagens que dão vida. Em penúltimo, ora pelos nossos governantes e pela nossa nação. Devemos fazê-lo. E já agora, quando fores votar, também tem isto em conta. E, por fim, 2 passagens bíblicas em Provérbios 31:8. Abre a tua boca. Vamos ver, Provérbios 31:8. Abre a boca em favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação, os que estão condenados
para a destruição. E 24:11, livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Precisamos de ter bem firmado na Palavra de Deus as nossas convicções sobre estes assuntos. E devemos perceber que este segundo assunto, é mais complexo, por um lado, porque envolve o sofrimento e pessoas que estão anos e anos num sofrimento atroz. Mas nós temos consciência de que se as pessoas tomarem essa decisão, não vão resolver o seu problema. Vão sair de um problema e vão para outro pior. Vão partir para a eternidade sem Cristo. E nós temos noção disso. Por outro lado, é uma decisão que só envolve elas mesmas. A questão do aborto envolve a morte de um terceiro. Aqui envolve só apenas a morte dele próprio. Portanto, é um tema, por um lado, mais complexo, mas, por outro lado, é de uma liberdade apenas individual. Mas que o Senhor nos dê a graça de não pactuarmos com esta cultura de morte. Isto é uma autêntica religião, uma religião que venera a morte. E nós não podemos ter nada a ver com isso. Não participeis das obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. É esse o nosso dever. E agora sim, aquele slide mais desejado. E ficamos por aqui, pela graça de Deus.